Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Mirelle Mosquela. Muito prazer, você que está chegando agora pelo site do Empresários de Sucesso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós trocamos informação, trocamos experiência com os maiores empresários, os empreendedores mais bem-sucedidos que moram, claro, né, aqui no Brasil como também fora. Então seja muito bem-vindo porque a conversa de hoje, ela vai ser muito legal, ela vai ser muito interessante. Eu bato um papo com o Dr. Fidel Soares, ele é advogado e sócio fundador do escritório de advocacia Dantas e Soares Advogados. Vamos já dar oi pro doutor, né? Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, Mirella. Obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado em fazer parte de um programa que fomenta o empreendedorismo brasileiro e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Fico muito feliz em trazer um conteúdo de relevância aí para a grande mídia aí. Obrigada, doutor. Obrigada por ter um espacinho aí na sua agenda, por ter aceitado o nosso convite. E a minha pergunta, ela já é bem interessante, tenho certeza que os nossos telespectadores vão adorar, porque, doutor, vocês, né, têm um escritório especializado em direito familiar, então vocês lidam com muitos divórcios. E esse assunto, com certeza, é de grande relevância. E eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que funciona a parte judicial de um divórcio e começando também. Depois o senhor explica a diferença do divórcio consensual e também do litigioso. Ótimo, perfeitamente, Mirelle. Mirelle, é uma dúvida muito comum, né, do grande público quando nos procura, essas relações, a diferença entre o litígio e o amigável, o consensual, né? Uma coisa interessante, antes da gente adentrar nessa questão das diferenças propriamente ditas dos procedimentos, seria legal traçar o perfil do advogado, né, de família e o entendimento que o advogado de família tem que ter aí para atender o cidadão que está passando por esse procedimento, né, por esse processo. Primeiramente, é importante citar que existe uma carga emocional muito grande no procedimento de divórcio. Isso é inerente, né? É claro, ninguém casa pensando em divorciar, salvo raras exceções, claro, né? E aí o advogado de família, obviamente, ele tem que ter um respeito a essa história do casal. O procedimento já vem com uma carga emocional muito grande e se o advogado não tiver essa sensibilidade, vamos dizer assim, fica tudo muito mais penoso. Então é aquela coisa que a gente fala, o advogado ele não tem que jogar lenha na fogueira, ele tem que apagar, né? A função social, inclusive, do advogado é trazer a pacificação social, né? Que é um dos preceitos elementares da advocacia. Então ele tem que ter essa, vamos dizer assim, sensibilidade, como eu disse. Bom, para ter essa sensibilidade em relação ao procedimento, seja ele litigioso ou amigável, é importante citar que, num primeiro momento, o advogado ele tem que exaurir todas as possibilidades, né, do consenso. Então, mesmo que tenha uma porcentagem pequena da gente realmente chegar no consenso, mesmo assim o advogado tem que tentar, porque é aí que ele vai conseguir, de fato, trazer essa pacificação social, né? Então, desonerar o cliente nesse sentido. E está aí a grande diferença do procedimento litigioso para o amigável, né? O procedimento litigioso, ele onera demasiadamente a parte. Então, o advogado, se ele tiver essa sensibilidade, ele vai exaurir todas as possibilidades do consenso. Se ele conseguir exaurir, automaticamente ele vai conseguir desonerar. A título de exemplo, Mirella, o procedimento amigável, a gente consegue, mesmo com filhos, com grande quantidade de bens, a gente consegue resolver às vezes em 1, 2 meses, né? Em detrimento do procedimento litigioso, que demora às vezes anos, mesmo sendo um procedimento que não envolva filhos, que não envolva bens. Então, tá aí a grande diferença. O procedimento amigável, consensual, desonera o cidadão. E o procedimento litigioso onera, tanto em tempo, como na psique, né, no desgaste emocional, Sim. Quanto na questão também de valores, né? Então, basicamente, essa é a diferença entre os procedimentos. E, doutor, é muito bom deixarmos claro aqui que cada caso é um caso, né? Tem as suas características, tem uns, como você disse, né? Tem uma duração um pouco maior, a outra um pouco menor, ou seja, o mais importante é que esse casal, quando eles tomam, né, essa atitude que envolve, como você disse, uma carga emocional muito grande, é que procure um profissional para que isso seja resolvido o mais tranquilo possível, né?
Esse é a lógica do sistema. É uma lógica humanizada, vamos dizer assim, porque Exato. a gente está tratando com pessoas, né? Não é só com processo. Perfeito, envolve até, né, família, filhos, enfim. Agora, doutor, quais são as questões normalmente discutidas num divórcio, né, o que englobaria a discussão do casal nesses tipos de processos? Cite pra gente alguns exemplos, por gentileza. Perfeitamente, Mirelle. Bom, a própria dissolução, né, do enlace conjugal, que é a dissolução daquele contrato, né, que é feito quando a gente cria um vínculo conjugal, né, num casamento propriamente dito. Então, o primeiro assunto a ser tratado é a dissolução, é o rompimento dessa responsabilidade civil um para com o outro, né? O segundo ponto são as questões inerentes à partilha de bens. Então, um casal que galgou em conquistar bens aí durante a união, inevitavelmente vai ter que discutir isso nas questões do divórcio, né? Claro, havendo filhos menores, abrange mais questões aí para a gente discutir. A exemplo da questão da convivência dos filhos, né? A convivência, a guarda, a visitação. Então, quando se discute um divórcio e há filhos menores, necessariamente o cidadão ele tem que regularizar essa situação, a situação da convivência. Inclusive, Mirella, é uma informação muito que eu entendo que é de extrema relevância. A gente tem um canal no YouTube que lá consta um vídeo onde a gente fez um compilado com as principais dúvidas dos nossos clientes, do cidadão, em relação à questão da guarda. Como que fica a guarda depois do divórcio, né? Então a gente tratou de forma minuciosa, vale a pena conferir, um vídeo bem rápido, didático, sem aquele juridiquês que normalmente os advogados usam, né? Que é pegajoso, para quem não é da área, é até chato, né? Mas vale a pena conferir. E também as questões de alimentos. Então assim, as situações que permeiam, a discussão que permeia no divórcio, é justamente isso, a dissolução propriamente dita, a partilha de bens, a relação de alimentos, né, dos filhos menores e a relação de convivência. Então, isso basicamente é o que se discute num procedimento de divórcio. E doutor, como é que é feita essa divisão de bens entre o casal e quais são os parâmetros, né, utilizados para essa divisão? Perfeitamente, Mirelle. Na verdade, é assim, quando a gente fala de divisão de bens, a gente está falando de direitos disponíveis. E no direito, quando a gente fala de direitos disponíveis, significa que as partes podem compor a melhor forma, a forma que melhor lhe prover em relação a essa partilha. Então, a partilha pode ser feita da melhor forma que o casal achar mais conveniente. Agora é o seguinte, claro, isso é no consenso. Por isso que lá no começo eu disse que o melhor dos cenários, e o advogado tem que batalhar pelo consenso. Não havendo consenso, Mirelle, essas questões elas são dirimidas pelo judiciário, obviamente. E aí a gente vai entrar nas regras dos regimes adotados pelo casal, quando do casamento, né? E aí eles saem de uma opção em que eles podem escolher a forma de fazer a divisão para uma forma legal, que normalmente é engessada e não permite tanta liberdade assim para as partes. Então, realmente, o melhor cenário seria o consenso entre as partes, inclusive em relação à partilha de bens. Doutor, você falou uma palavra muito importante aqui, né? Consenso. Mas o que fazer quando uma das partes ela não concorda em consentir esse divórcio, né? Como é que faz para proceder nesses casos? Eu tenho certeza que o telespectador agora vai parar tudo o que ele está fazendo para escutar essa resposta. Não é uma dúvida muito recorrente aqui com pessoas que vêm até o nosso escritório, com demandas parecidas com essa, com situações Sim. parecidas com essa, né? É aquele famoso jargão, Mirella. Não, Mirelle, desculpa, eu não vou dar o divórcio. Veja, isso não existe mais, Mirelle, não existe mais. É uma situação que data do século passado. A parte não precisa anuir, a parte não precisa consentir. Basta um querer, já é o suficiente para ser decretado o divórcio. Mas, Mirelle, veja, existem situações em que a parte simplesmente fala, não vou consentir, não vou dar o divórcio. Uhum. Mesmo assim, é possível. É importante dizer isso para o telespectador, para quem está nos assistindo. Que se a parte não anuir, se ela não quiser que o divórcio seja realizado, a gente distribui no litigioso e o juiz intimará a parte a justificar o motivo que ela está se negando. Não existe motivo plausível, então o juiz, cedo ou tarde, decretará o divórcio. Agora, Mirelle, existe também a hipótese da pessoa estar em lugar incerto e não sabido, né? Às vezes o casal terminou o relacionamento há muitos anos e cada um seguiu o seu destino, cada um seguiu o seu rumo.
e a outra parte não sabe o local onde que se encontra o seu ex-cônjuge. E aí, como que a gente faz? A gente socorre de medidas judiciais, né, para pesquisas, e também se socorre de citação por edital. Então, assim, trocando em miúdos, o que que significa dizer isso? Que a parte anuindo ou a parte não estando presente, há ainda assim a possibilidade de realizar o divórcio. Isso é muito importante que todos tenham essa ciência, né? Porque às vezes a pessoa fica vinculada juridicamente a outra sem a maior necessidade. Perfeito, doutor. Para a gente finalizar o nosso bate-papo totalmente ao vivo aqui no site do Empresários de Sucesso, conta para mim quais são os planos futuros por escritório, o que a gente pode esperar, né, dos seus trabalhos também, dos seus serviços a partir de agora, desses próximos meses. Legal, Mirelle. Nós estamos numa situação bem diferenciada, né? A reabertura que a gente fala, o novo normal. É claro que o novo normal ainda, no nosso entender, vai demorar um pouco, né? E o nosso intuito aqui é realmente trazer a possibilidade em conjunto também com toda a advocacia paulista, em conjunto com o judiciário, trazer a possibilidade das demandas continuarem sendo dirimidas pelo judiciário, né? E aí a gente traz toda a facilidade para o cliente. Hoje a gente atende quando o cliente deseja de forma remota, porque muitos não querem ainda ter esse contato pessoal, né? Então, a gente prioriza esse atendimento. E a perspectiva, a projeção do escritório é muito boa, porque, assim, infelizmente, com esse isolamento social, obviamente, os divórcios aumentaram, né? Não que a gente goste disso, mas é uma demanda e, inevitavelmente, isso dá um crescimento, gera um crescimento exponencial para o escritório. Então, a projeção realmente, Mirelle, é muito boa. E trabalhando sempre com ética, com esse esforço de trazer o consenso entre as partes, eu acho que a gente consegue realmente trazer a pacificação social, que é o que importa aí no final, né? Doutor, muito obrigada. Ficaria aqui conversando horas e horas com você, porque realmente o assunto estenderia e teríamos muita coisa ainda para falar. Então, você é sempre muito bem-vindo aqui no Empresários de Sucesso. Obrigada por compartilhar um pouquinho mais, né, do que você entende, do seu know-how, da sua experiência e, com certeza, esclarecer algumas dúvidas que eu tenho certeza que os nossos telespectadores adoraram. Obrigada, doutor, e até a próxima. Prazer é meu. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Eu conversei com o Dr. Fidel Soares, advogado e sócio fundador do escritório de advocacia Dantas e Soares Advogados. A todos vocês, muito obrigada pela companhia que nos acompanhou totalmente ao vivo, direto do nosso site Empresários de Sucesso. E a qualquer momento eu volto com mais entrevistas e mais informações do mercado do empreendedorismo. A gente se encontra, obrigada pela audiência. Tchau!